Boa tarde. Tudo bem? Tá, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de uma parte mais aplicada do conceito de derivada, tá? Que é sobre problemas de otimização. Né? Na prática, os problemas de otimização são os problemas que, em geral, os engenheiros atacam, né? Porque qual é o nosso intuito aqui no cálculo, como a gente já falou? É você pegar o modelo matemático que nós estamos utilizando, que são as funções. Através desse modelo, você começar a modelar matematicamente situações. E através do estudo desses modelos, você tirar conclusões a respeito da situação que você está estudando. Né? E os problemas de otimização atacam exatamente isso. Então a gente vai ver que na aula de hoje, que eu vou te dar diversas situações, problemas elementares no decorrer do curso de vocês, da vida de vocês. Vocês vão trabalhar com problemas muito mais difíceis, mais complexos, tá? Mas para chegar lá a gente tem que partir do básico, né? Então vamos pegar problemas elementares. A partir desses problemas nós vamos ter que encontrar um modelo para esses problemas, ou seja, uma função. E através do estudo dessa função, e aí qual é a ferramenta que a gente está usando para estudar funções em geral? As derivadas, né? Então, através do estudo dessas funções, a gente vai tirar conclusões e vai tentar responder o problema original. Tá? Então, essa vai ser a nossa ideia da aula de hoje. Aí vocês vão ver que é uma parte bem aplicada. Na verdade, o que a gente fez na aula passada, que foi aquela parte de construção gráfica, o que a gente estudou? A gente estudou concavidade, inflexão, máximos e mínimos, crescimento e decrescimento, assíntotas. Essas coisas não vão estar... A parte de concavidade, principalmente, e as assíntotas, não vão estar diretamente relacionadas aos problemas de otimização, porque o que a gente vai utilizar aqui é tentar maximizar ou minimizar funções que descrevem um determinado problema. Tá? Então, o que a gente vai usar, de fato, é aquela primeira parte, que é verificar os intervalos de crescimento e decrescimento e os possíveis pontos de máximo ou de mínimo das funções. Tá? Então é isso que a gente vai usar aqui na aula de hoje. Tudo bem? Então, só reforçando, sexta-feira agora nós temos prova. Tá? Essa prova contempla os conteúdos da semana passada, que foram concavidade e construção de gráficos. Na verdade, construção de gráfico, porque concavidade já está embutido, né? E dessa semana, que é problema de otimização. Hoje é a última aula diretamente da parte de derivada. Aí na próxima aula a gente vai meio que fazer uma transição entre o conceito de derivada e o conceito já de integral, tá? E aí semana que vem a gente já começa com integral de rima, tá? Mas na aula que vem a gente vai falar, quarta-feira agora a gente vai falar de primitivas. A gente precisa entender primeiro o que é uma primitiva de uma função, que na verdade não é nada mais do que o que a gente chama de antiderivada de uma função, um conceito bem elementar, bem tranquilo. E depois que nós entendermos o que é primitiva, a gente vai atacar o conceito de integral de rima, tá? E aí a gente vai voltar para aquele conceito de limite, vamos ter que introduzir a linguagem de somatório, partição de intervalo, tem um monte de coisa legal para a gente trabalhar. Então, resumo, a prova de sexta de vocês, na verdade, ela vai contemplar, vai ter duas questões. Vai ter uma questão para você construir o gráfico de uma função. Então você vai ter que atacar tudo aquilo que a gente fez na aula passada. Domínio, interseção com os eixos, crescimento e decrescimento, máximo e mínimo, concavidade, ponto de inflexão, assíntotas horizontais e verticais e construir o gráfico. Vai ter uma função e tu vai ter que construir o gráfico dessa função fazendo esse passo a passo. E o outro problema é sobre a aula de hoje, tá? Um problema de otimização. Então tem duas questões. Vocês vão ter 1 hora para fazer a prova, tá? Então, um tempo mais que suficiente para construir um gráfico, né? e resolver um problema de otimização, tá? Mas estudem, revisem as funções que a gente construiu na aula passada, peguem outras funções, tá? E é isso, tá bom? Vamos lá para a aula de hoje. Vamos falar de problemas de otimização, desculpa. Nossa 20ª aula, né? Tá acabando o nosso curso, né? Infelizmente.
Ou felizmente, né? Porque aí vocês vão para C2 e lá vocês vão ver coisas muito mais legais do que aqui em C1. Né? Vocês vão ver funções de várias variáveis. Aqui a gente só está vendo função de uma variável, aí é chato. Lá vocês vão ver funções de 2 variáveis, de 3 variáveis. Ao invés de trabalhar no plano, vocês vão trabalhar no espaço. É muito mais legal. Tá? Vamos lá, problema 1. Determine 2 números x e y tais que a diferença entre eles seja igual a 100 e o produto seja o mínimo possível. Tá? Então, quero descobrir 2 números, um x e um y, tais que a diferença entre eles, ou seja, se eu pegar x menos y, essa diferença tem que ser igual a 100. E eu quero que o produto entre eles, x vezes y, seja mínimo. Tá? É isso que nós queremos. Então, para a gente resolver problemas de otimização, a gente vai ter que fazer aquilo que eu falei agora há pouco. Você vai ter que tentar encontrar uma função que modele o teu problema. E a partir dessa função, eu não quero que o produto seja mínimo, então eu vou ter que tentar minimizar essa função. Em geral é isso que a gente vai fazer. Tá? Eu vou primeiro encontrar uma função que modele o problema. No caso, eu vou ter que encontrar uma função que me dê o produto desses 2 números. E aí, a partir daí, eu vou ter que encontrar esses números para que a função seja a mínima possível. Tá bom? Bom, então vamos lá. Essa daqui é bem simples, porque a função que eu posso tomar para modelar o produto desses 2 números é a função x vezes y. Sim ou não? Eu pego P igual a x vezes y, e para cada par x e y que eu tomar, eu vou ter um valor do produto. Por exemplo, se eu tomar x igual a 2 e y igual a menos 1, então o resultado, o valor da função vai ser menos 2. Só que a gente não sabe trabalhar com funções de 2 variáveis. Isso vai ser uma coisa que vocês vão trabalhar só em C2. Então a gente tem que tentar reduzir essa função a uma só variável. Então eu tenho que tentar usar os dados do problema para eu reescrever essa função em função apenas ou de x ou de y. Aí fica a critério de vocês. Aqui eu vou trabalhar em função de x. Bom, eu posso escrever que esse produto vai ser x vezes o y, só que como x menos y é 100, daqui eu posso obter que y é igual a 100 menos x, concorda ou não? Não posso tirar que y é igual a 100 menos x? Tá? Então aqui vai ficar x vezes 100 menos x. E observe que agora eu tenho uma função que me dá o produto dos 2 números, x e y, só que eu estou reescrevendo essa função apenas em termos de x. Então eu vou dizer que esse P, na verdade, é um P de x. É uma função só da variável x, que vai ser dada por 100x menos x ao quadrado. E aí eu acabei de encontrar a função que modela o meu problema. Essa é a função que me dá o produto de 2 números cuja diferença entre eles é 100. Fez sentido isso para vocês? Tá bom? Agora, o que o problema está pedindo? O problema está pedindo quais os valores de x e y para que o produto seja mínimo. Em outras palavras, você concorda que se eu encontrar o x que minimiza essa função, automaticamente eu encontro o y? É só jogar o valor de x aqui e encontrar o respectivo valor de y. Tá bom? Então o que a gente vai fazer é isso. Eu vou tentar encontrar o valor de x que torna essa função mínima. Tá bom? Como é que a gente faz isso? Tem razão. Obrigado.
é x menos 100. Na hora que eu joguei para cá o y, eu passei o x para lá e deixei o y negativo, né? Então é x menos 100, obrigado. Então deixa eu corrigir aqui. Aqui é x menos 100, ainda bem que o colega falou. Tenho certeza que mais gente viu, mas vocês são péssimos, vocês deixam o professor se lascar. Não, deixa que lá no final ele vai errar, ele vai ficar se batendo todinho aí para ele descobrir. Eu sei, eu já fui aluno. Sou aluno ainda. Esse é o momento que vocês se vingam dos professores, né? Então aqui fica x ao quadrado menos 100x. Agora eu acho que está ok, né? Y é x menos 100, x menos 100, x ao quadrado menos 100x. Tudo bem? Tá, então vamos lá. Eu quero encontrar o valor de x que torna essa função mínima. Como é que a gente faz isso? Deriva, né? Deriva a função p. Como é que vai dar? 2x menos 100. E aí agora eu igualo a zero para achar o ponto crítico, não é isso? Essa derivada existe para todo mundo, então para achar o ponto crítico eu igualo a zero, tá? Quanto que vai ser isso aqui? 2x vai ser igual a 100. Portanto, x vai ser igual a 50. Então achei o ponto crítico. Possível ponto de mínimo, mas preciso confirmar. Como é que a gente confirma? Faz o estudo do sinal. Tá aqui a função p, linha, derivada. Tá aqui o ponto crítico, 50. Essa derivada, ela é uma função polinomial do primeiro grau, crescente. Então aqui ela é positiva, aqui ela é negativa, tá? Então a conclusão que a gente tira para a função produto, função P, é que aqui ela decresce e aqui ela cresce. Então, pelo teste da primeira derivada, esse ponto aqui é o que? É mínimo. Então, x igual a 50 é mínimo. Ficou claro, gente, isso? Então, para que a função seja mínima, o x tem que ser 50. E se o x é 50, o y vai ser quanto? 50 menos 100, menos 50, tá? Então, y aqui vai ser menos 50. Aí, se você quiser confirmar, você faz a diferença entre esses dois números. Quanto é 50 menos o menos 50? É 100. E quanto que vai ser o produto entre eles? 50 vezes menos 50? Menos 2.500. Esse vai ser o produto mínimo, o menor produto entre eles. Ficou claro? Tá bom? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai resolver problemas de otimização, tá? Problemas que a gente pode resolver otimizando uma função. Olha esse outro. Problema 2. Eu vou fazer esse problema e depois eu vou dar um recadinho para vocês. Tá? Olha só, o maior constituinte do corpo humano é a água, que é muito eficiente na dissolução de sais minerais, devido ao fato de suas moléculas combinarem com íons, dando origem a íons hidratados. A presença de íons de hidrogênio em soluções aquosas é tal que, a uma temperatura constante de 25 graus Celsius, tem-se que o produto daquelas duas concentrações é igual a 10 a menos 14, tá? Então, vou anotar isso aqui, ó. O produto dessas duas concentrações aqui, ó, H+,
OH- esse produto é igual a 10 a menos 14. Tá? Aí olha o que ele pergunta. Para que concentração deste íon a soma entre as duas concentrações é mínima? Ok? Eu quero saber quanto que tem que ser esta concentração para que esta soma seja mínima. Observe que parece com o problema anterior, só que com um contexto diferente. Tá? Se eu chamar isso aqui, ó, se eu chamar isso aqui de x, isso aqui de y, eu posso reescrever esse problema da seguinte forma: x vezes y é igual a 10 a menos 14. E eu quero saber qual é o valor de x para que x mais y seja mínimo. Sim ou não? Tá bom? Então, eu preciso de uma função que me dê essa soma. Bom, então a função que me dá essa soma é a função S, que é igual a x mais y. Estou chamando S de soma. Ali eu chamei P de produto, aqui S de soma. Tudo bem? Só que, novamente, eu tenho uma função de quantas variáveis? 2. Não sei trabalhar com isso ainda. Vou trabalhar só com uma. Como é que eu faço? Eu já sei que x vezes y é 10 a menos 14. Então, daqui eu posso tirar que y é igual a 10 a menos 14 sobre x. Concorda? Tá? Então, essa soma vai ser igual a x mais o y, que é 10 a menos 14, sobre x. E observe que agora tudo está em função só de x. Então agora essa soma ela passa a ser uma função de x, apenas. Qual é a minha tarefa? É descobrir quanto que vale x para que essa soma seja mínima. Nesse caso eu nem preciso saber o y. Anteriormente eu precisei saber o x e o y. Aqui basta saber o x. Tá? Então, de maneira esperta, eu já escrevi tudo em função de x, que basta minimizar essa função. Tá bom? Então o que eu tenho que fazer agora? Deriva. Né? Deriva isso aqui. Derivada dessa função vai ser igual a derivada de x é 1. 10 a menos 14 eu vou deixar aqui como constante. E a derivada de 1 sobre x, quanto que é? 1. Derivada de x a menos 1. O menos 1 cai, então fica menos 1 vezes x elevado a menos 1, não é isso? Esse aqui é menos 1 vezes x a menos 2. Esse aqui é menos 1 sobre x2, tá certo? Aqui é menos 1 sobre x ao quadrado. Ok, gente? Alguma dúvida? Usei a regra do tombo aqui, né? Vocês chamam. Cai aqui menos 1 e diminui uma unidade do expoente. Entendeu? Eu estou usando aquela x elevado a n, derivada é n vezes x elevado a n menos 1. O que foi? Não, o 10 a menos 14 eu deixei aqui, porque eu reescrevi assim, ó. 10 a menos 14 vezes 1 sobre x. Isso aqui é constante, né? Aí estou derivando só ele aqui, tá bom? Ficou claro agora? Tá. Bom, então deu isso aí, tá? Então essa derivada, ela é igual a 1 menos 10 a menos 14 vezes 1 dá 10 a menos 14 sobre x2. Eu vou fazer mais
uma pequena coisinha aqui. Eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou tirar o mínimo aqui, vai ficar x2 menos 10 a menos 14 sobre x2. Tudo bem? Só para facilitar o estudo do sinal dessa função. Porque se eu deixar desse jeito, dá para estudar o sinal, mas um menos alguma coisa fica mais chatinho. É melhor assim, como um quociente, tá? E agora, o que a gente faz? A gente primeiro acha o ponto crítico, né? Então, eu vou fazer derivada igual a zero. Então, isso aqui vai ser x ao quadrado menos 10 a menos 14 sobre x ao quadrado igual a zero. Isso aqui zera quando o numerador zera. Então, x quadrado menos 10 a menos 14 tem que ser igual a zero. Tá bom? Vou passar o 10 a menos 14 para lá. E vou tirar a raiz. Eu vou ficar só com a raiz positiva. Estou falando de concentração aqui, então não vou ficar com uma concentração negativa. Tudo bem? Pela natureza do problema. Então, isso aqui eu vou adotar a raiz positiva. Raiz de 10 a menos 14. Então, x aqui vai ser igual a 10 a menos 7. Tudo bem? Agora eu vou fazer o estudo do sinal. A derivada. Isso aqui é uma função quadrática. As raízes seriam menos 10 a menos 7 e 10 a menos 7. Só que eu não vou considerar negativa, porque eu estou falando desse problema em si. A natureza dele me diz que x e y tem que ser positivo, tá bom? Mas se eu considerasse ela, x ao quadrado menos 10 a menos 14, isso aqui é uma parábola com cavidade voltada para cima. Então aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo. Tá bom? Mas isso aqui não me interessa. Então eu vou olhar só para cá, ó. Isso aqui cresce e aqui decresce. Para a função S. Então, esse ponto é um ponto de mínimo, tá? Então, x igual a 10 a menos 7 é mínimo. Então, a concentração que eu estava procurando é de 10 a menos 7. Pronto. Ok? Lembrando que você tem uma alternativa... que seria... Qual seria a alternativa para a gente determinar se esse ponto é ponto de máximo ou de mínimo? Qual? Qual seria a alternativa que eu poderia usar? O teste da segunda derivada. Lembra da segunda derivada, o teste? Como é que a gente faz? Vamos fazer só pra gente treinar. Eu teria que calcular a segunda derivada dessa função, dessa aqui. Tá? Posso até calcular a derivada dela aqui, que fica mais fácil. Derivada de 1 dá 0. Menos 10 a menos 14 se mantém. Vezes derivada de 1 sobre x ao quadrado. Quanto que é a derivada de x elevado a menos 2? Isso aqui é menos 2 vezes x elevado a menos 2 menos 1. Então, isso aqui é menos 2 vezes x elevado a menos 3. Isso aqui é menos 2 sobre x à terceira. Tá claro? Então, isso aqui, ó, é menos 2 sobre x à terceira. Então, essa segunda derivada seria menos e menos mais. Então, 10 a menos 14 vezes 2 sobre x à terceira. Encontrei a segunda derivada. O que eu faço agora pelo teste da segunda derivada? Eu pego o ponto crítico e jogo na segunda derivada e vejo qual vai ser o sinal, né? Quando eu pegar o ponto crítico em questão, que é 10 a menos 7, e jogar aqui, e fizer essa conta, isso vai ser positivo.
Se é positivo, significa que a concavidade é para cima e, portanto, o ponto é ponto de mínimo. Então, poderia fazer assim também. Tá claro? Tá? Beleza. Bom, algumas pessoas chegaram um pouquinho depois, porque eu sei que estavam pegando as provas, né? E aí, como fomos? Não entendi. Explicar de novo? Ah, aqui? Tá. Eu estou estudando o sinal da primeira derivada aqui. Tá? Estou olhando só para esse numerador. Isso aqui, observe que ali eu não coloquei nenhum x ao quadrado, porque x não está no domínio zero não está no domínio da função, mas na verdade o que vai influenciar nesse caso aqui é apenas o numerador. Então essa parte aqui é uma função quadrática, tá? Quando eu encontrei os zeros, o correto aqui, Afonso, aqui seria mais ou menos raiz disso. Só que pela natureza do problema, como eu estou falando de concentração de íons, tem que ser positivo, x e y. Por isso que eu fiquei só com a raiz positiva. Tá bom? Aí quando eu vou estudar o sinal, aqui está o 10 a menos 7, positivo. Aqui estaria o menos 10 a menos 7. X quadrado menos 10 a menos 14 tem por raízes mais ou menos 10 a menos 7. É uma parábola com concavidade voltada para cima. Então aqui é positivo, negativo, positivo. Só que do zero para cá não me interessa, porque a natureza me diz que do problema me diz que tem que ser positivo. Então aqui decresce e aqui cresce, então esse é um ponto de mínimo. Tá bom? Aí eu falei, a alternativa a essa abordagem seria essa, você fazer pelo teste da segunda derivada, que dá a mesma coisa. Tá? Mais alguma dúvida, gente, sobre o problema? Olha esse terceiro problema. Determine o ponto sobre essa reta que está mais próximo da origem. Problema 3. Então tenho y é igual a 2x mais 3 e eu quero saber o ponto sobre essa reta que está mais próximo da origem, a origem do plano cartesiano, ponto 0, 0, tá? Então, vou olhar para cá, ó. Vou colocar o plano cartesiano para a gente entender o que está acontecendo aqui. Esta reta aqui, y igual a 2x mais 3, é esta. Ela passa bem aqui no 3 e a raiz dela é menos 3 meios. Tá bom? Então eu tenho infinitos pontos nessa reta e para cada ponto eu tenho uma distância a esse ponto inicial aqui, a origem. Tá bom? Eu quero saber qual é o que está mais próximo daqui. Tá bom? Então tem um ponto por aqui assim, não sei onde é que ele está, mas está por aqui assim. Um ponto de coordenadas x e y. Tal que a distância deste ponto a este outro aqui, ó, é a menor possível. Tá claro, gente? O que o problema está pedindo? Quero saber quais as coordenadas desse ponto cuja distância dele a esse é a menor possível. Então preciso de uma função que modele esse problema, né? O que vocês acham? O que eu posso usar aí nesse problema? O que a gente pode usar nesse problema? Pitágoras. Tem um pouco a ver com Pitágoras, mas eu queria logo o que a gente pode utilizar diretamente. Tem a ver com Pitágoras, mas eu não quero que essa distância seja a menor possível. Então o que eu quero minimizar
é a distância entre esses dois pontos. Eu tenho uma distância D aqui, ó. Tenho uma distância D. E eu quero minimizar essa distância. Tudo bem? Eu sei como calcular a distância entre esses dois pontos? Sei. Usa a fórmula da distância entre dois pontos, tá? Como é a fórmulazinha? Vamos relembrar. Se você tem dois pontos A e B, um ponto A de coordenadas XA, YA, e um ponto B de coordenadas XB, YB, a distância entre os pontos A e B é dado pela raiz quadrada de XA menos XB ao quadrado mais YA menos YB ao quadrado. Não é assim? Lembra lá da geometria analítica? Tá bom? Bom, então o que eu vou fazer isso, o que eu vou fazer nesse problema é usar essa expressãozinha aí, tá? Só que aqui eu vou chamar esse ponto de ponto P e esse O aqui de origem. Então, o que eu vou usar é a distância entre os pontos P e O, vai ser a raiz quadrada de... Quem é o x do P? É x mesmo que eu chamei. Então, é x... Quem é o x do O de origem? É 0 ao quadrado, mais o y do P é y mesmo, e o y do O da origem é 0 ao quadrado. Tá bom? Então, reescrevendo isso aqui, a distância de P a O é x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou até tirar a raiz, vou deixar a distância ao quadrado. Pronto. Fica mais simples. Alguma dúvida até aí, gente? Eu só tirei a raiz. É como se eu elevasse os dois membros ao quadrado, tá? Para tirar a raiz. Tá bom? Eu poderia usar na raiz, mas eu posso maximizar a função, ao invés de eu maximizar a função distância, eu posso maximizar a função distância ao quadrado, porque como essa distância é sempre positiva, quando você tem uma função positiva, você quer maximizar o quadrado dessa função, você pode maximizar a função é igual a maximizar ou minimizar o quadrado da função. Tá bom? Vocês entenderam o que eu falei? Não, né? Vou repetir. Você tem uma função estritamente positiva, como essa aqui. Se você quer maximizar, ou no caso minimizar essa função, você pode minimizar o quadrado dela. O resultado é o mesmo. Onde essa função for mínima, o quadrado dela também vai ser mínimo nesse mesmo ponto. Tudo bem? Por exemplo, você tem a função x ao quadrado. X ao quadrado. Ela é mínimo aonde? No zero. Eleva a função x ao quadrado, você vai ser x à quarta. Ela é mínimo aonde? No zero também. Isso é um exemplo bem trivial, mas para qualquer função positiva isso vale. Tá bom? Onde uma função positiva é mínima, o quadrado dela é positivo nesse mesmo ponto. Então, ao invés de eu minimizar a função distância, que tem uma raiz aqui, fica chato trabalhar com raiz, eu posso minimizar a função distância ao quadrado, que é isso. Tá? Fica mais simples. E aí não tem raiz aí. Mas se você trabalhar com a raiz, dá o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. Então, aqui ó, eu tenho uma função ainda em duas variáveis, eu só quero em uma. Como é que eu faço para reescrever só em uma variável? Bom, esse ponto P não está sobre a reta? E a reta y não é 2x mais 3? Então é só substituir. Tá? Então, eu vou ter agora uma função de x, que vai ser x ao quadrado, mais 2x mais 3 ao quadrado. Pronto, está aqui a minha função distância ao quadrado. Lembrando que esse d aqui é a distância ao quadrado.
Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Então vamos encontrar o valor de x que torna essa função mínima. Como é que a gente faz? Derivada disso aqui vai ser x ao quadrado, derivada é 2x. 2x mais 3 ao quadrado, derivada, o 2 cai. Vezes 2x mais 3. E pela regra da cadeia, vezes a derivada de 2x mais 3, que é 2. Tá bom? Então isso aqui vai ser... aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8x mais 2x, dá 10x. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. 10x mais 12. Pronto. Essa é a derivada da função. Ok? Agora, acho ponto crítico. 10x vai ser igual a menos 12. Então, x, simplificando direto, dá menos 6 quintos. Este é o ponto crítico. Tá bom? E faz o estudo do sinal. A função f', ela tem como ponto crítico menos 6 quintos. Como isso aqui é uma função afim, aqui é positivo, aqui é negativo. Afim crescente, tá? Aqui é positivo, aqui é negativo. Então isso significa para a função original que esse ponto é um ponto de mínimo local, tá? Então x igual a menos 6 quintos é mínimo local. Tá bom? Dúvidas? Diga, querida. Não entendi. Esse aqui? O que tem? Não, porque como eu falei, onde essa função é mínima, é o mesmo valor em que a função original, a função só distância sem o quadrado também é mínimo, né? Quando você tem uma função aqui assim, ó. Vamos supor que você tem uma função aqui, não sei como é o comportamento dela aqui. Sei lá, um comportamento aleatório aqui. Ela obtém um mínimo bem nesse ponto. Quando você eleva ao quadrado, deixa eu fazer uma parábola que é mais simples de entender. Quando você eleva ao quadrado, então o mínimo pode até subir ou descer, mas a abscissa do ponto mínimo continua sendo nesse mesmo ponto aqui, x0. Então, onde o quadrado é mínimo, a função sem o quadrado é mínimo também. Isso se a função for positiva, tá? Se ela obtiver pontos negativos, intervalos negativos, aí isso já não funciona. Porque, por exemplo, pega a função x ao quadrado menos 1. Ela faz assim, ó, x ao quadrado menos 1. Tá? Então, ela assume o mínimo aqui, ó. Tá? Aí pega agora x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então pega essa aqui, ó, x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aí essa função ela vai fazer algo tipo assim, ó. Ela vai fazer algo assim, ó. Mais ou menos. Então esse ponto que era mínimo agora passa a ser máximo. Tá? Então tem que ter cuidado com isso. Essa aqui eu estou usando porque isso é uma distância. Distância é positivo sempre. Tá? Então como ela é positiva, então onde ela assume o mínimo, o quadrado dela também assume. Tá? Ficou claro, gente, isso? Tá bom? Beleza, então... mas não acabou o problema, né? X é menos 6 quintos, aí falta encontrar o outro ponto. O Y. Mas aí para encontrar o Y é mais simples, né? Olha só. Se o x é menos 6 quintos, o y é 2 vezes menos 6 quintos mais 3. Então, o y é igual a menos 12 sobre 5 mais 3.
Então y é igual 3/5. Tá? Então este ponto aqui, que é o ponto cuja distância dele, a origem é a menor possível, ele tem ordenada 3/5 e abscissa menos 6/5. Menos 6/5. Tudo bem? Ok? Beleza. Então é isso, mais um probleminha aí pra gente. Então, a priori, nem parece que é um problema de otimização. Quer dizer, parece só por conta da distância ser mínima, né? Mas, às vezes a gente pode pensar que a abordagem é diferente, tá? Mas é um problema de otimização. Inclusive, vai ter um problema parecido com esse na lista de vocês. Vocês já receberam a lista, né? Então, pronto. Então, já estou te dando a resposta do problema. Tá? Vamos fazer esse aqui. É o problema 3, o problema 4. Esse problema tem que ter atenção a ele, tá? Vamos lá, certa pessoa que se encontra no ponto A para atingir o ponto C, utilizará na travessia do rio, que tem 100 metros de largura, um barco com velocidade máxima de 10 km por hora. De B a C, utilizará uma bicicleta com velocidade máxima de 15 km por hora. Tá? Então, para atravessar de A para B, ela vai de barco, 10 km por hora, e de B para C vai de bicicleta, 15 km por hora. Tá bom? Bota lá, por favor. Determine B, ou seja, determine a posição do ponto B, para que o tempo gasto no percurso seja o menor possível. Então, para ele sair daqui, chegar aqui, com tempo mínimo. Tá? Eu quero saber a posição desse ponto B. Quando ele diz posição desse ponto B, como a pessoa está saindo daqui, então vamos tomar a posição do ponto B como posição relativa em relação a A. Então, eu vou chamar de X. Então, é esse X quem eu quero. Tá? Eu quero saber quanto que vale X para que o tempo de percurso seja mínimo. Tudo bem? Dúvidas? Tá. Agora, preciso de uma função que modele o problema. O que eu quero minimizar? O tempo. Então, eu preciso de uma função que me dê o tempo nesse percurso. Entendeu? Preciso minimizar o tempo. Então, preciso da função tempo para sair daqui e chegar lá. Eu coloquei aqui 0,1 km porque a velocidade de A para B é 10 km por hora. Então, como eu estou trabalhando em quilômetros aqui, vou deixar tudo em quilômetros. Mas a largura do rio é 100 metros, né? Que é 0,1 km. Velocidade de B para C é 15 km por hora. Tudo bem? Você concorda que daqui para cá ele vai gastar um certo tempo, que é diferente, deve ser diferente daqui para cá. Aqui ele está pelo rio, aqui ele está por terra. Tá bom? Então, eu vou chamar o tempo gasto nesse trajeto aqui, o tempo de T1, e nesse outro trajeto aqui, um tempo de T2. Tá bom? E o tempo total vai ser a soma desses dois tempos. Precisa encontrar esses tempos aí, T1 e T2. Como é que a gente faz? Como é que eu faço para encontrar T1 e T2? T1 primeiro. Quem que é T1?
O que é tempo aqui? Eu tô falando, ele me deu a velocidade média. O que é velocidade média? Espaço por tempo, sim ou não? Então o que é tempo? Espaço por velocidade, inverte, tá? Então T1, ele vai ser a velocidade no trajeto AB, desculpa, o tamanho do trajeto AB dividido pela velocidade no trajeto AB. Velocidade é espaço por tempo. Se eu jogar o tempo para cá e o V para lá, então fica espaço por velocidade. Tá claro para todos? Tá? Vamos lá. Velocidade em AB eu já sei que é 10 km por hora. Só falta descobrir quanto que vale o tamanho do trajeto AB. Quanto que dá? AB. Eu chamei esse pedaço daqui para cá de X. Então quanto que é esse pedaço daqui para cá? Posso aplicar Pitágoras, sim ou não? Pitágoras aqui, ó. Isso aqui é a hipotenusa, tá? Então eu sei que hipotenusa ao quadrado é x ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, 0,1. E aí esse quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, certo? Então isso aqui vai ser raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Então acabei de encontrar o tempo 1. O tempo pelo rio. Agora vamos encontrar o tempo 2. Mesma coisa, o tempo 2 é o tamanho do trajeto do percurso BC dividido pela velocidade de BC. Ok? Quanto que mede BC? A velocidade eu já sei que é 15. Quanto que mede BC? (10 menos x), muito bem. Tudo aqui mede 10, aqui mede x, então aqui é 10 menos x. 10 menos x. Fez sentido para vocês isso? Então o tempo total vai ser a soma desses dois tempos. Vai ser raiz de x quadrado mais 0,1 ao quadrado sobre 10 mais 10 menos x sobre 15. E observe que tudo está em função só de x. Então é um tempo em função de x. Achei a minha função. Então sempre assim, você precisa primeiro da função, depois você maximiza ou minimiza a função. Tá? Agora eu preciso achar o quê? Eu preciso achar o x que faz com que esse tempo seja mínimo. Tá bom? Então o que a gente faz? Primeira coisa, deriva. Então vamos derivar. Deixa eu colocar aqui a função de novo, só para raiz x quadrado mais 0,1 ao quadrado sobre 10 mais 10 menos x sobre 15. Tá bom? Tá, vamos lá, vamos derivar. Derivada dessa função vai ser... o 10 é constante aqui, né? 1 sobre 10 é constante. Então eu tenho que derivar essa raiz. Como é a derivada de raiz de alguma coisa? É 1 sobre 2 raiz dessa coisa vezes a derivada do de dentro, que é 2x. Posso pôr o 2x aqui em cima? Tudo bem? Tá faltando alguma coisa? O 10. Posso pôr o 20 aqui logo? 20. Tudo bem? Se não entendeu, diz que eu faço mais devagar, tá? De novo, 1 sobre 2 raiz dessa coisa vezes a derivada dessa coisa pela regra da cadeia. A derivada disso aqui de dentro é 2x e o 10 estava aqui, multiplica pelo 2 de baixo dá 20. Tá? Mais o 15 está aqui embaixo.
Derivada de 10 é 0. Derivada de menos x é menos 1. Então aqui é menos 1 sobre 15. Menos 1 sobre 15. Tá bom? Tá. Dá até para simplificar logo aqui, né? Vou tirar esse 2 daqui. Vou deixar só o x e esses 20 aqui eu deixo só 10. Pronto, fica melhor. Tá bom? Então essa é a função é a função derivada do tempo. Tá bom? Vamos encontrar o ponto de mínimo dela, né? Então vamos minimizar essa função. Então primeira coisa, igual a 0 para achar o ponto crítico. Tá? Observa que ela não zera aqui. Isso aqui é sempre positivo. Tá? Então achar o ponto crítico. Então vamos lá. X sobre 10 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Vou jogar logo para lá. Igual a 1 sobre 15. Tudo bem? Isso aqui eu vou jogar para cá. Então vai ficar x igual a raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Joguei isso aqui que está dividindo, joguei para cá, multiplicando. Esse 15 ele vem para cá. E esse 10 vem para cá. Tudo bem? Multipliquei cruzado aqui, ó. Beleza? Dá para simplificar por 5? Dá, né? Então vai ficar 3x igual a 2 raiz de x ao quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Preciso encontrar o x. Como é que eu faço aí? Como é que eu faço? O que eu faço aqui? Eleva ao quadrado para eliminar essa raiz. Tá? Então vai ficar 9x2 igual a 4. E aqui a raiz elimina. X quadrado mais 0,1 ao quadrado. Não esquece de pôr o parêntese. Ao quadrado não. Não esquece de pôr o parêntese, porque se você não colocar o parêntese, você vai deixar que é 4x quadrado mais 0,1. E vai errar. É 4 vezes isso. Tá? Então, 9x ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais 0,4. Tá bom? Passa para cá. Quando eu subtrair vai dar 5x ao quadrado igual a 0,4. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0,4 sobre 5. Aí esse quadrado aqui ele passa em forma de mais ou menos a raiz. Certo? Diga, querida. Era ao quadrado, muito bem. Então deixa eu refazer aqui. 0,1 ao quadrado, então vou deixar assim, ó. 4 vezes 0,1 ao quadrado. Pronto. Aqui vai ser 4 vezes 0,1 ao quadrado. Aqui vai ser 4 vezes 0,1 ao quadrado. Então aqui vai ficar x igual a mais ou menos. Raiz de 4 é 2. Raiz de 0,1 ao quadrado é 0,1 sobre raiz de 5. Tá? Então x aqui vai ser mais ou menos 0,2 sobre raiz de 5. Pela natureza do problema, esse x tem que ser positivo, sim ou não? Então vou esquecer esse menos aqui, ó. Tudo bem? Ficou claro? Você não entendeu alguma coisa? Pode perguntar. Tá, tudo bem? Tá. Bom, aí o que é que eu vou fazer agora? Tem que estudar o sinal daquela derivada, mas sejamos espertos, né? Sejamos mais espertos que o problema. Eu não vou estudar o sinal dessa derivada aí, porque vai dar maior trabalho derivar esse troço aqui de novo.
eu vou estudar o sinal disso aqui, na verdade, né? Porque para estudar o sinal disso, eu tenho que passar isso aqui para cá e dar trabalho. Na verdade, é mais simples derivar outra vez e usar o teste da segunda derivada, tá bom? Vamos derivar de novo isso aí. A segunda derivada vai ser... aqui vai dar zero, opa, aqui dá zero, então deriva só isso aqui. Usa a regra do quociente, né? Deriva a primeira, dá 1, vezes a segunda, 1/10 eu vou deixar aqui logo. Tá? Então deriva a primeira, que dá 1, vezes a segunda, menos a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada da raiz, a gente já viu, é 1 sobre 2 raiz disso, vezes a derivada que está dentro da raiz, que é 2x. Tá claro para todo mundo o que eu fiz? Tá? De novo, ó. 1 sobre 10 é constante, eu vou derivar só isso aqui. Estou usando a regra do quociente. Deriva a primeira, dá 1, vezes a segunda, tá lá. Menos primeiro, vezes a derivada dessa. Só que a derivada dessa é 1 sobre 2 raiz disso, vezes a derivada disso. Aqui, ó. 1 sobre 2 raiz disso, vezes a derivada disso, que é 2x. Tá? Sobre o quadrado da de baixo. Então é raiz x quadrado mais 0,1 ao quadrado e tudo isso ao quadrado. Tá bom? Então essa segunda derivada, ela vai ser, observem, aqui eu tenho 2x, com 2x eu cancelo. Então vai ficar raiz x quadrado mais 0,1 ao quadrado menos 1 sobre raiz de x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Essa raiz cancela com esse quadrado, x quadrado mais 0,1 ao quadrado, e tudo isso vezes 1 sobre 10. Tá certo? Algum erro? Não, né? Então essa segunda derivada, quando eu tirar o mínimo aqui, ó, quando eu tirar o mínimo aqui, esse vezes esse vai multiplicar, vai cancelar a raiz, então vai ficar x quadrado mais 0,1 ao quadrado menos 1 sobre x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Tá bom? Tá certo isso? Eu errei conta aqui, gente, alguma coisa? Deixa eu recapitular aqui. Derivada, eu tô vendo gente fazendo cara feia aí, então eu acho que eu errei alguma coisa. Deriva a primeira, vezes a segunda, menos a primeira. Ah, já vi. Vocês são ralados, né? É batata. Quando tem gente fazendo cara feia, é porque eu errei. Aqui, 2x vezes x, vezes sobre 2. Não dá para cancelar o x, né? Ô professor, x multiplica aqui, é x ao quadrado aqui, né? Agora, então aqui é x ao quadrado. Agora, tudo bem? Aí isso aqui cancela com esse. Então essa segunda derivada aqui, por que vocês não falam, né? É 0,1 ao quadrado sobre 10 vezes x quadrado mais 0,1 ao quadrado. Agora tá certo? Deixa eu ver a cara de vocês. Tá? Parece que tá certo agora, né? Beleza. Então, essa é a segunda derivada. Se essa é a segunda derivada, para eu usar o teste da segunda derivada, o que eu faço? Eu pego o ponto crítico, que deu aquele negócio aqui, 0,2 sobre raiz de 5, e aplico na segunda derivada. Quando eu fizer isso, gente, isso aqui vai dar 0,1 ao quadrado, é positivo. 10 vezes esse número que está ao quadrado continua positivo.
mais 0,1 ao quadrado, que é positivo. Você concorda que tudo isso aqui é positivo? Então isso aqui é tudo positivo. Não interessa quanto que vai dar, só interessa o sinal. É positivo. Se é positivo, concavidade para cima e ponto de mínimo. Então x igual a 0,2 sobre raiz de 5 é mínimo. Então este é aqui que tem que ser a distância do ponto B ao ponto A, a localização do ponto B, para que o tempo nesse trajeto seja mínimo. Tá bom? Ficou claro? Tá? Beleza. Vou resolver agora a questão que vai cair na prova. Já que ele volta. O problema agora é o problema 5, né? O fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Aqui eu tenho um rio, aqui tem um campo retangular. Tá? E ele tem 1.200 metros de cerca. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem maior área? Então, aqui ele não precisa cercar. Aqui é o rio, tá? Ele só precisa cercar aqui, ó. Só aqui. Tá bom? Eu quero saber quais são as dimensões desse campo, ou seja, se aqui for x, aqui vai ser y. Então eu quero saber x e y para que esse campo seja para que ele tenha a maior área possível. Tá bom? Lembrando que eu estou amarrado a uma medida aí, que é a quantidade de cerca. Só posso 1.200 metros de cerca. Então, para que essa área aqui seja a maior possível, quanto que tem que ser x e y? As dimensões do campo. Coloquei x aqui, x lá, porque é um retângulo. Tá bom? E aí? Vamos lá. O que eu quero maximizar agora? A área. Então, tem que fazer a função área. A função área aqui, ela é x vezes y, a área de um retângulo. Tudo bem? Tudo bem? X vezes y, área de um retângulo. Duas variáveis, não me interessa esse tipo de função ainda. Então tem que reescrever em termos só de uma função. Desculpa, só de uma variável. Como é que eu faço? Bom, quanto que é a metragem de cerca? 1.200. Você concorda que 1.200 é o perímetro desse retângulo, com exceção desse lado? Então, se eu pegar 2x mais y, isso tem que ser 1.200. Tudo bem? Portanto, daqui eu posso isolar y. Y vai ser 1.200 menos 2x. E aí ficou lindo agora, porque eu pego isso e substituo aqui, ó. Né? Então a função área, que vai ser uma função só de x agora, vai ser x vezes 1.200 menos 2x. Ficou claro? Então a função área, organizando, vai ser 1.200x menos 2x ao quadrado. Então, quero saber o valor de x que torna essa função máxima. Então, derivo vai ser 1.200 menos 4x. Tá bom? 1.200 menos 4x. Acho o ponto crítico igual a 0. Então,
4x vai ser igual a 1.200 e daqui eu tiro que x vai ser igual a 300, ok? E aqui é bem mais simples fazer o estudo do sinal ou até fazer o teste da segunda derivada, porque quando eu derivar duas vezes, isso aqui vai dar menos 4 a segunda derivada. Então, na verdade, a segunda derivada é sempre negativa. Se ela é sempre negativa, ela é negativa nesse ponto crítico, então com cavidade voltada para baixo, e o ponto é ponto de máximo. Pode fazer pelo teste da segunda derivada, ou então estudar o sinal da primeira derivada mesmo, tá? Aqui é 300, aqui é uma função, um polinomial do primeiro grau decrescente, então aqui ela é positiva e aqui ela é negativa. Então aqui ela cresce e aqui ela decresce, né? Isso aqui é a derivada da área, isso aqui é a função área. Então x igual a 300 é máximo, é o ponto de máximo dessa função. Só que como ele quer as dimensões, eu tenho que encontrar o y. Então se o x for 300, quanto que é o y? Vai ser 1.200 menos 2 vezes 300. 2 vezes 300 dá 600. 1.200 menos 600 dá 600. Tá? Então o y é 600 e o x é 300. Essas são as dimensões do terreno de área máxima. Lembrando que eu estava amarrado a quantidade de cerca, né? Até 1.200 metros de cerca. Ficou claro? Tá? Belezinha. Posso para o próximo? Olha, o próximo diz assim, ó. Um sólido será construído acoplando-se a um cilindro circular reto de altura H e raio R, uma semi-esfera de raio R. Deseja-se que a área da superfície do sólido seja 5π. Determine R e H para que o volume seja máximo, tá? Esse é o problema. Acho que aqui era o 5, né? Acho que aqui é o problema 5 e agora é o problema 6. Vamos lá. Então, olha só, o sólido que vai ser construído é um sólido que eu vou pegar um cilindro circular reto, né? Então vou pegar aqui um cilindro circular reto de raio R. Tá? O raio desse cilindro aqui, ó, é R. E eu vou... E a altura H, tá? Deixa eu só colocar aqui logo a altura do cilindro. E eu vou acoplar nele uma semi-esfera. Semi-esfera, meia esfera. De raio R também. Então vou pegar aqui, ó. E vou colocar aqui uma semi-esfera. O raio dessa semi-esfera é R. Tudo bem? Então peguei o cilindro, acoplei aqui uma semi-esfera de raio R. Vou botar lá pra gente. Eu quero que a área da superfície desse sólido seja 5π. A área superficial do sólido tem que ser 5π. E eu quero saber quais as dimensões do raio e da altura para que tornam o volume desse sólido máximo. Beleza? Entendeu o problema?
Tem um cilindro, vou pegar uma semisfera, vou colocar em cima desse cilindro, acoplei eles. O raio dos dois é R, até para poder acoplar perfeitamente, né? Tem que ser o mesmo raio. A altura do cilindro é H. Eu quero saber os valores de R e de H para que o volume desse sólido seja máximo, sendo que a única condição é que a área da superfície desse sólido seja 5π. Tá bom? Alguma dúvida? Tá. Bom, eu preciso de uma função para que eu maximize essa função. E essa função tem que me dar o quê? O volume. Então, isso é fácil, né? Porque eu sei calcular o volume de um cilindro e o volume de uma semisfera. Como é que eu calculo o volume de um cilindro de raio R e altura H? Volume de cilindro, π R quadrado H. Não é assim? Área da base vezes a altura. Mais volume da semisfera. Como é o volume de uma esfera completa? 4π R ao cubo sobre 3, não é assim? De uma esfera completa. Como eu quero uma semisfera, eu divido por 2. Então esse 4 aqui passa a ser 2. Tá? Só para ficar claro, isso aqui é o volume do cilindro. Isso aqui é o volume da semisfera. Tá bom? Só que essa função é uma função de duas variáveis. Eu tenho R e H. Então preciso só de uma variável. Aí eu vou para a informação que o problema me deu, que a área tem que ser 5π. Então preciso agora calcular a área da superfície desse sólido. Tá? Bom, a área da superfície desse sólido, ela é composta pela área da superfície da semisfera. Como que é a área da superfície de uma esfera toda? Como que é? A área da superfície esférica, como que é? Vocês já estão vendo o cálculo. Geometria espacial tem que ser fácil para vocês. Não é? Quatro π R ao quadrado. A área da superfície esférica. Como eu quero só meia esfera, então é 2. Tudo bem? Tá? Só da superfície dessa semisfera. Só que falta a superfície do cilindro. Tá bom? Vamos lá. Muita atenção. A base superior do cilindro vai entrar na minha conta? Não, ela está acoplada à semisfera. A base inferior entra? Como que é a base inferior desse cilindro? π R ao quadrado, a área de um círculo. π R quadrado, círculo de raio R. Tá bom? E agora falta só a área da superfície lateral do cilindro. Como que é a área da superfície lateral de um cilindro? Essa eu quero ver. Isso, muito bem. Nossa amiga ali tá lembrando das aulas de geometria espacial. Quando você tem um cilindro, pensa nessa garrafa aqui. É só essa parte aqui, é um cilindro. Tá? Então quando você tem um cilindro, você quer calcular a área da superfície lateral dele, imagina fazendo um corte transversal assim no cilindro, e você abre ele. A área da superfície lateral dele é na área de um retângulo, na verdade. Né? Aqui o cilindro, as bases dele, o cilindro vazado, você abre ele, é um retângulo. Quanto que vai ser a área desse retângulo? Vamos lá. Se o cilindro tem a altura H, a altura do retângulo é H.
Agora, se o cilindro tem raio da base R, quanto que vai ser a base do retângulo? 2πr. É o comprimento da circunferência esticado, né? Tá aqui, ó. Se eu pegar esse comprimento aqui, ó. Cadê a câmera? Assim. Se eu pegar esse comprimento e esticar ele, isso dá a base do retângulo. O comprimento de uma circunferência é 2πr. Tá bom? Então, a área aqui que eu estou procurando é 2πr, que é a base do retângulo, vezes a altura, que é a altura do retângulo, que é a altura do cilindro. Tá bom? Então, essa aí vai ser a expressão para a área da superfície esférica desse sólido. Observe que isso aqui vai ser simplificado, porque 2πr² mais πr² dá 3πr². Então, essa área que tem que ser 5π, ela é 3πr² mais 2πrh. Tudo bem até aí? Dá para simplificar tudo por π. Cancela, cancela, cancela. Qual é a estratégia? Eu vou isolar H para eu poder substituir aqui e ficar com uma função só de R. Tá? Então vai ficar assim, ó, 5 menos 3r² vai ser igual a 2RH. Então o H, vou pegar esse 2R e vou passar dividindo, ele vai ser 5 menos 3r² sobre 2r. Tá bom? Aí eu vou pegar agora esse H e vou jogar bem aqui, ó. Vou pegar esse asterisco e vou jogar bem aqui, ó, no lugar do H, e vou escrever o volume em função só de R. Então, o volume, ele vai ser πr² vezes o H, que é isso, tá? Então, vai ficar 5 menos 3r² sobre 2r, mais 2πr ao cubo sobre 3. Belezinha? Então, esse volume vai ser, observem, eu posso simplificar um R daqui com um R daqui. Tá? Então vai ficar multiplicando 5πr menos 3πr ao cubo, 3πr ao cubo sobre 2 mais 2πr ao cubo sobre 3. Tudo bem? Vou reduzir tudo a um só denominador, que é 6. Então aqui 6 por 2, 3. 3 vezes 5, 15πr. 3 vezes menos 3 dá menos 9πr ao cubo. Mais 6 por 3, 2. 2 vezes 2, 4πr ao cubo. Tá claro? Tá? Então o volume que eu estou procurando, que é uma função só de R, vai ser 15πr menos 9πr ao cubo mais 4πr ao cubo dá menos 5πr ao cubo. Tudo isso dividido por 6. Então este é o volume daquele sólido só em função do raio. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, na verdade, a gente não fez nada. Isso tudo foi só para achar a fórmula. Tá? Agora que eu vou resolver o problema. Tá? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou derivar. Derivada disso aqui vai ser... Eu estou derivando em função de R, tá? Derivada de 15πr em relação a R
15π. Tá? Então 15π menos derivada de 5πr ao cubo. O 3 cai, 3 vezes 5, 15π vezes r quadrado sobre 6. Tudo bem? Igual a zero para achar o ponto crítico. Então 15π. Isso aqui dá zero quando o numerador dá zero, né? Porque 6 vezes 0 dá zero. Esse está negativo, vou passar para lá positivo. 15πr quadrado. Posso simplificar tudo por 15π? Então vai ficar 1 igual a r quadrado. Então r vai ser igual a raiz, mais ou menos raiz de 1. Pela natureza do problema, só fico com a raiz positiva. Então r igual a 1. Tudo bem? Se quiser, pode fazer o estudo do sinal, da primeira derivada. Eu vou calcular a segunda derivada, que é bem simples. Tá? Derivada de 15π é zero. Derivada de menos 15π r quadrado, o 2 cai. 15 vezes 2 dá 30. Vai ficar menos 30π vezes r sobre 6, que dá menos 5πr. Para a gente utilizar o teste da primeira derivada, eu substituo o ponto crítico que nós achamos na segunda derivada. Vai ficar menos 5π, que é negativo. Se é negativo, significa que r igual a 1 é máximo, tá? É máximo. Então este, de fato, é o ponto que maximiza este volume. Tá bom? Se o raio deu 1, quanto que tem que ser a altura? Faz a conta comigo. O raio deu 1. Substitui 1 aqui e 1 aqui. 5 menos 3, 2. Sobre 2, 1. Então a altura tem que ser 1 também. Então, para que esse sólido tenha volume máximo com uma área de 5π, o raio tem que ser 1. Vai depender da unidade que você está trabalhando, tá? Mas em geral vai ter que ser 1. E a altura vai ter que ser 1 também. Tá bom? Ficou claro? Tá? Alguma dúvida? Vou dar 5 minutos para vocês, tá? Forte abraço. E até quarta-feira. Quarta-feira a gente se encontra com a nossa primeira aula sobre um conceito que vai puxar o conceito de integral, tá bom? Bem divertido pra gente. Um abraço.